Eu queria nessa manhã compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. E o texto está lá em Neemias, se você puder abrir a sua Bíblia ou acessar aí através do seu celular. Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Neemias 1, do versículo 1 ao versículo 7. E nessa manhã eu quero falar sobre chamado. Uma das coisas que nós, como pastores e como líderes, passamos muito no ministério, Caleb, é receber pessoas que chegam ali, para uma conversa, para um aconselhamento, para um pedido de oração, falando assim: pastor, eu quero identificar o meu chamado. Eu às vezes olho para pessoas e eu olho para situações e vejo pessoas tão engajadas e tão convictas de um chamado que Deus colocou na vida delas, e eu sinto tanta beleza naquilo ali, mas eu não consigo olhar para aquilo que Deus tem me chamado. Eu não sei se você já passou por essa situação, mas muitos de nós aqui vivemos uma estação como essa. Todos nós como igreja, irmãos, precisamos entender que somos chamados a fazer discípulos. Então a primeira coisa que eu quero falar é: você é chamado para fazer discípulos. Olha para a pessoa que está do seu lado e você vai falar com ela: você é chamado para fazer discípulos. Discípulos. A última chamada de Jesus ali para os discípulos que caminharam com ele por 3 anos foi: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, ensinando tudo que vocês viram que eu fiz aqui, batizando essas pessoas, e saibam que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O nosso propósito como igreja, irmãos, se resume a isso: a nós adorarmos a Deus com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, e fazermos discípulos. E isso é tão importante a gente compreender, porque tantas vezes a gente se depara com pessoas fazendo perguntas existenciais, do que por que eu existo, qual é o meu propósito de vida. E pessoas às vezes falando de um vazio que encontram no seu coração, de não entenderem que as suas mãos estão produzindo algo de relevante para esse tempo em que você tem vivido. E eu quero te dizer, não existe nada mais prazeroso que Deus nos chama a fazer do que participar da transformação da vida de uma pessoa. Não existe, não existe. Você ter o privilégio de participar, de caminhar na vida de alguém, e daqui a algum tempo você olhar os frutos que estão sendo produzidos na vida daquela pessoa. Sabe por quê, queridos? Pode ser uma árvore mais forte que você possa plantar lá na sua chácara, no seu terreno, mas eu tenho plena convicção de que essa árvore não será eterna. Mas os frutos que nós participamos no reino de Deus, na vida de pessoas, eles são frutos eternos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã. O texto lá de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um de meus irmãos veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém, e eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e chorando ao Deus dos céus. Então disse ao Senhor: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à sua aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel.
Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos cometido pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste a Moisés, o teu servo. Neemias, queridos, era um homem comum, porém com um chamado profético. Neemias, ele era um profeta ali contemporâneo a Esdras. Se você ler o livro de Esdras, você vai ver que alguns dos relatos que Neemias está compartilhando, Esdras também está vivendo ali paralelamente, porque Neemias foi levantado para a reconstrução ali dos muros e Esdras pela restauração do altar e pela restauração do templo. Então eles são profetas contemporâneos. Numa parte ali você vai ver e vai perceber talvez que alguns momentos da história do livro de Daniel também aparecem nesses dois livros. Então é esse pano de fundo profético que você vai entender que esse homem está escrevendo. Só que ele não era um profeta de ofício. Se você olhar aqui para a história, você vai ver que Neemias era o copeiro. Ele era o copeiro do rei. E o copeiro ali, ele tinha uma função muito estratégica, porque ele era, além da pessoa mais próxima do rei, que servia as refeições, ele também provava do vinho, e isso tinha um simbolismo muito importante, sabe por quê? Porque você provar do vinho, você provava se o rei não estava sendo envenenado, que era algo que acontecia muito, né? As brigas entre os reis, né? As pessoas querendo matar os reis, pessoas traindo. Então o copeiro tinha essa função, de proteger a vida do rei, e de ser alguém muito íntimo nessa relação com o rei. Então, naquele momento Neemias, ele ouviu a história de um povo, do seu povo, que estava em sofrimento. Eu não sei se isso traz à sua memória tantas histórias que nós temos vivido hoje, histórias que talvez você lê, né, no seu celular, recebe uma mensagem, recebe um e-mail, e aquilo ali choca o seu coração, você fala, meu Deus, como isso pode estar acontecendo com pessoas? Eu não vou nem relatar aqui situações, mas cada uma mais terrível do que a outra, mensagens que nós recebemos, e aquilo ali traz uma indignação ao seu coração. Isso aconteceu com Neemias. Neemias viu aquilo que estava acontecendo com o povo e ele se indignou, mas muito mais do que uma indignação. Neemias teve um despertar no coração dele. Neemias olhou para aquela situação e a palavra de Deus nos diz aqui que ele pranteou, que ele chorou, que ele começou a orar pelo perdão dos pecados, orando como se o pecado daquele povo fosse o próprio pecado dele. Neemias se colocou numa situação de dor. Ele falou assim, meu Deus, eu estou aqui numa condição muito favorável, eu estou aqui comendo das melhores comidas que toda pessoa gostaria de comer, eu estou aqui num lugar de muito conforto, mas a dor que esse povo está passando é a minha dor. A dor que esse povo está passando é o meu chamado, é para isso que Deus está me chamando, é para cuidar dessas pessoas, é para restaurar esse muro, é para isso que Deus está me chamando. E aqui a gente já entra no primeiro ponto, porque quando nós lemos esse texto, nós vemos algo que Jesus ali no seu ministério apontou, e o primeiro princípio para identificar um chamado na sua vida é compaixão. Chamado envolve compaixão. Queridos, olha só esse texto, Neemias capítulo 1, versículo 11, diz que, Senhor, os teus ouvidos estejam atentos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze hoje o que este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece triste se você não está doente? E ele disse, essa tristeza só pode ser do coração. Jesus, no seu ministério, Silmar, um dos grandes momentos que nós vemos ali do ministério de Jesus,
quando ele estava ali operando milagres, o ministério dele já estava sendo muito conhecido pelas pessoas. Os seus discípulos, em alguns momentos ali, quando olhavam para situações em que eles achavam que eles não teriam recursos para poder suprir as necessidades daquelas pessoas, nós lemos: então Jesus olhou para a multidão e teve compaixão delas e não permitiu que elas fossem embora. O chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida, ela envolve uma compaixão, que ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus sobre a sua vida por alguma situação. Eu não sei, mas uma frase muito linda que eu escutei de algum tempo atrás, eu não lembro o escritor, mas ele disse o seguinte: Deus tem feito muitas coisas nessa terra, coisas grandiosas. Muitos movimentos importantes e significativos estão acontecendo, mas Deus não te chamou para todas elas. Deus te chamou para cumprir um propósito e um chamado. Isso é muito importante, sabe por quê, queridos? Porque eu particularmente, que gosto de me envolver com muitas coisas, sou muito entusiasta quando eu vejo projetos relevantes acontecendo, seja com favelas, seja com crianças, seja movimentos de adoração, com jovens e com os adolescentes, eu fico empolgado, eu falo: meu Deus, eu gostaria de estar em todos eles, mas o Espírito Santo de Deus me diz: você não foi chamado para estar em todos. E aí eu te pergunto: qual é o seu? Aonde Deus está colocando compaixão e dor no seu coração? Aonde Deus está, quando você olha e quando você lê, você fala: meu Deus, eu fui chamado para isso, eu fui chamado para isso. Isso foi o que aconteceu com Neemias. Ele estava ali num dia a dia dele normal, e quando ele ouviu aquela notícia, ele teve compaixão. Então o primeiro princípio é: Deus gera uma compaixão no seu coração. Agora, além da compaixão, nós vemos que há algo muito diferente, porque uma compaixão por coisas, por pessoas, uma dor por situações, para que ela seja um chamado, ela tem um segundo princípio. Então, chamado envolve ação. Olha o que nós lemos aqui em Neemias capítulo 2, versículo 4 e 5. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Depois que Neemias chegou para ele e falou o seguinte: olha, eu estou sentindo muita dor do meu povo. E o rei perguntou: o que você quer? Então eu orei ao Deus do céu e respondi ao rei: rei, se for do seu agrado e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa construí-la. Versículo 7 e 8 diz: e a seguir acrescentei: rei, se for do seu agrado, me dê cartas aos governadores, para que me deixem passar até eu chegar a Judá, que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela, que fica junto do templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Neemias poderia concluir a vida dele ali ao lado do rei, queridos, do copeiro. Não seria demérito nenhum dele falar o seguinte: cumpri a minha carreira, e a minha carreira foi ficar aqui, servindo de copeiro ao lado do rei. Não teria problema nenhum nisso, não teria demérito nenhum nisso, mas quando ele foi despertado por compaixão, ele se moveu em ação. O chamado de Deus não é somente você ficar ali: nossa, que coisa triste, né? Essas criancinhas que estão aqui, nossa, que coisa triste esse campo missionário, nossa, que coisa triste esse projeto, essa missão, que coisa triste essa criança que não está sendo discipulada, que coisa triste isso. Querido, se você tiver uma dor, uma compaixão, só que isso não tiver uma ação, a palavra de Deus nos diz que a fé sem obras é morta. E um chamado também somente com compaixão sem ação, ela é utopia. E é isso que aconteceu. Ele não somente, queridos, ficou ali com a compaixão, mas ele se moveu numa ação. Não somente se compadeceu, mas se moveu. E eu tenho uma coisa muito preciosa para te dizer.
Às vezes acontecem situações e que nós falamos assim, meu Deus, levanta alguém para fazer aquela missão, Deus. Mostra alguém. E aí o Espírito Santo de Deus está falando, eu já te capacitei. Eu já te dei os recursos. É você que eu estou chamando, Andressa. É você, Adson. É você, Carlos. É você, Itamar. É você, Igor. É você, Marcele. Somos cada um de nós. E a gente fala, nossa, fulano de tal é bom para fazer isso, né? E eu quero muito te dizer que se tiver algo importante e significativo no reino de Deus, e se mesmo você se negar a fazer, Deus vai levantar outro no seu lugar. Porque a obra de Deus não vai ficar paralisada em cima da sua inércia. E o terceiro que eu quero falar aqui, compaixão, ação, e aí Neemias teve um terceiro passo, que é muito importante para mim. Chamado envolve estratégia. Olha só o que o texto diz. Neemias, capítulo 2, versículo 14 a 18, ele diz, então eu fui à porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes e aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então ele lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Uma coisa muito importante, queridos, que Neemias fez, ele foi espiar a real condição. Porque uma coisa foi aquilo que ele recebeu como notícia. A segunda coisa foi, ele teve autorização, a ação. Só que ele não chegou lá de uma forma louca, sabe por quê? Porque fazer tudo aquilo no braço dele, sem uma estratégia, sem uma direção clara de Deus, seria loucura. E talvez isso seja o grande nosso desafio, quando nós recebemos algo tão grande de Deus, e nós olhamos para aquilo, e falamos, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? Como é que eu seria capaz de construir, de reconstruir, sozinho, os muros da minha cidade, da minha nação? E muitas vezes, quando nós olhamos para aquilo ali, sem espiar o que Deus nos mostrou, nós falamos, é melhor ficar em casa, assistindo Netflix, com o meu controle e com o meu sofá. É muito desafiador. Só que o que ele fez, irmãos e irmãs, Neemias foi conhecer, ele foi se aprofundar, em conhecer qual era a missão, quais eram os desafios e quais eram os recursos necessários. Eu imagino que ele começou a andar por ali e começou a ver a real condição daquele muro, onde realmente estava quebrado, o que ele precisaria de materiais, quais seriam as pessoas que ele poderia contar com aquela situação. Né? Deus pode estar, queridos, gerando no seu coração algo que envolverá dezenas, centenas e até milhares de pessoas. Ou talvez você será parte de algo pequeno, que Deus vai confiar nas suas mãos. E algo que fica muito forte aqui no texto, quando eu leio, por exemplo, Neemias capítulo 3, versículo 6. Olha só que coisa interessante que fala aqui, Itamar. Mesulão, você lembra de Mesulão? Quem já ouviu falar de Mesulão na Bíblia, gente? Quem lê a Bíblia aqui já leu Mesulão. Mas não é um nome comum, não é isso? É um nome comum? Mesulão? Pode falar, gente. Mesulão? Não é, né? Mas ele está aqui. Mesulão fez parte de algo grandioso. Olha só, Mesulão
filho de Bezodias, nome bonito, tá? As irmãs grávidas aqui, ó, Bezodias. Foi registrado na Bíblia por acreditar e participar, fazendo sua parte no chamado que foi gerado no coração de Neemias. Cada pessoa que entendeu, quando Neemias rodou a cidade, olhou os muros, olhou as falhas que haviam e falou: eu posso fazer um pedacinho. Neemias, eu não consigo construir tudo. Tudo não, Neemias, é muito pesado para mim. Eu não tenho nem capacidade. Mas Neemias, um pedacinho aqui eu consigo. Esse pedacinho aqui, conta comigo. Porque eu sei que esse pedacinho vai fazer parte do todo. 2012, eu tive uma experiência. Beatriz nasceu, né, minha filha, dia 11 de junho de 2012. Com 6 para 8 meses, né, meu amor? A gente colocou ela na creche, aqui na João Pedro Aguiar, que na época a diretora era Eliane, depois foi a nossa irmã Geralda, né? Foram excelentes diretoras ali. E eu era uma daqueles críticos sobre a condição da escola, principalmente sobre políticas públicas, materiais didáticos, e aí os pais de escolas, né, que muitas vezes participam, criticavam às vezes material, merenda, postura, e de não sei o que, era aquele chatão. E aí, Andressa, você que é da educação, sabe muito bem, a maioria das escolas, eu creio que todas as escolas do Brasil, possuem um conselho local de educação. O que é o conselho local de educação? É um conselho onde pais, pessoas podem participar, contribuindo, opinando, construindo um ambiente escolar que vai estabelecer diretamente o ambiente, a proteção do ambiente na formação de crianças para a próxima geração. E quando eu pensava naquilo ali, eu falei assim, meu Deus, é só mais uma agenda para poder cumprir, ocupar o meu tempo. E por 3 ou 4 anos eu participei daquele conselho, né, ali com vários outros pais, alguns outros pais da igreja, opinando e construindo aquilo ali. Por que eu dei esse exemplo? Porque se você for pensar em algo que muitas vezes nós como igreja questionamos e falamos, talvez de políticas públicas, de leis, de decretos, você sabia, irmãos e irmãs, que muitas dessas leis, elas começam seus debates nos conselhos locais de saúde e de educação? Você sabia que muitas dessas leis e de que interferem a gente no nosso futuro, dos nossos filhos, e eu não estou falando nem de questões espirituais, de discipular, mas eu estou falando de um discipulado de uma nação, elas passam por debates que estão aqui, nessa rua de trás. E que talvez muitos de vocês possam ter sido chamados por Deus para ocupar esse espaço, para estarem ali, para serem luz, para edificarem um muro e para reestabelecerem valores e princípios. Talvez, meu irmão, minha irmã, e aí compartilhando mais uma experiência de quando Beatriz nasceu, Larissa, né, aqueles primeiros dias como grávida, é muito tempo dedicando para a criança, né, e às vezes antes ali das vacinas, né, você fica ali com restrição a frequentar alguns ambientes e tudo mais, e ela ficava numa angústia, querendo estar nos cultos, querendo estar nos eventos, querendo fazer as coisas, e Deus ministrou uma palavra muito profunda ao nosso coração. O chamado sobre a vida de vocês agora é discipular a sua filha. Pode ser pequeno, mas se é esse o chamado, faça com excelência. Se é isso que Deus está queimando no seu coração, não abra mão. E eu falo para pais, para mães, para responsáveis sobre crianças, juniores, adolescentes. Se está dando trabalho, mas se é esse o chamado que Deus tem, se é esse o chamado que Deus queimou no seu coração, e você já teve uma compaixão, agora é o momento de você ter ação, de você ter estratégia, e de você se preparar para isso.
Porque cada dia mais, meus irmãos e minhas irmãs, para nós fazermos o chamado de Deus com excelência, nós precisamos dizer assim: Deus, eu vou entregar a minha vida, os meus dias para isso. E por último, para poder te animar, Neemias capítulo 3, versículo 1 a 3, disse o seguinte: que em direção ao chamado, Deus levanta cooperadores. O sumo sacerdote Elisiabe e os seus colegas sacerdotes começaram a construir o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Anael. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asenaá. Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A reconstrução, queridos, seria muito complexa e, como eu falei, muito pesada para Neemias fazer sozinho. Seria muito difícil. Mas quando ele mostrou o plano completo, e o que cada pessoa e o que cada família deveria fazer para que aquele plano se cumprisse, ficou fácil, ficou acessível. E você vai ver aqui um pouco, não vai ser o foco da minha mensagem, quando os inimigos, eles começam a se levantar sobre aquela construção, sobre aquele projeto, eles começam a falar: muito difícil, vocês não vão conseguir, e eles começam a tramar estratégias para que aquela construção não acontecesse. Nós vemos que as famílias, elas começam a construir os muros próximo às suas casas, enquanto alguns construíam, outros vigiavam. Isso aqui é muito interessante, sabe por quê? Porque só foi possível a reconstrução desse muro em 52 dias, porque primeiro Deus gerou algo no coração de um homem. Esse homem não enterrou esse sonho, ele não se paralisou diante daquilo, ele teve compaixão e ele se moveu em ação. Depois que ele se moveu em ação, ele compartilhou com pessoas qual era o sonho, qual era o propósito que Deus tem gerado no seu coração. Eu creio, irmãos, que nesse auditório aqui, nós poderemos ter irmãos e irmãs, pessoas que estão sendo movidas por Deus, com um chamado. E talvez esse chamado seja um chamado que vai envolver somente você. Mas talvez ele possa ser um chamado em que você será um mobilizador para centenas e milhares de pessoas. A partir de uma ação, a partir do momento em que você fala assim: Deus, eu não vou reter esse incômodo que o Senhor gerou no meu coração, eu não vou reter essa palavra que o Senhor gerou no meu coração, porque eu sei que essa dor é uma dor que está no seu coração, é uma dor que o Senhor está compartilhando comigo, mas antes que eu tenha compaixão, o Senhor já se compadeceu disso. Isso já está no centro do seu coração. E eu quero te fazer umas perguntas nessa manhã. Qual é o chamado de Deus sobre a sua vida? Qual é o chamado? O que está pulsando? O que pulsa? O que sempre quando você escuta, tanto nós como igreja compartilhando aqui, seja nos nossos ministérios, seja nas nossas ações que nós temos como igreja, adoração, serviço, ação social, ensino, tantas coisas que você pode servir. O que pulsa no seu coração? Ou talvez você fale: não, pastor, eu tenho o meu coração que queima por missões. Quando eu escuto missões distantes, eu queimo por isso, eu sou apaixonado por isso, mas eu não tenho como ir, mas eu quero investir. Pastor, eu quero investir aqui na obra de Deus, naquilo que o Senhor tem feito aqui, porque é tão significante aquilo que Deus tem feito, que eu quero participar disso. Jovens, adolescentes, ação social, ou talvez não. Deus está falando bem assim: pastor, Deus me chamou nessa manhã, só para confirmar, que eu preciso ser um melhor sacerdote na minha casa,
para os meus filhos. Esse é o meu chamado. Essa é a minha missão e eu não tenho sido. Pastor, eu quero ser uma melhor mãe para os meus filhos. Quero assumir com mais responsabilidade o lugar que Deus tem chamado sobre a minha vida. Eu quero ser o líder espiritual da minha casa. Porque, como eu te falei, podem ser coisas grandiosas, irmãos. Mas o que é grandioso na medida dos homens, não é grandioso na medida de Deus. Eu já preguei uma vez aqui, e falei o nome de uma senhora, senhorita Morrow. Não sei se vocês lembram quem foi a senhorita Morrow. Ela não escreveu nenhum livro. Ela não teve em conferências mundiais. Ela não gravou nenhum CD. Não fez nada. Mas ela foi a mãe e a discipuladora de Billy Graham. A dedicação daquela mulher foi cuidar de Billy Graham e dos seus irmãos, amar, fazer o devocional, inspirar aquele jovem, aquela criança e aquele jovem sobre a importância da palavra de Deus e fazer o coração dele queimar por salvar e discipular o mundo. Talvez Deus vai confiar na sua mão alguns Billy Grahams, algumas. E esse é o nosso chamado. Feche os seus olhos. Eu vou dar alguns segundos para você orar. E nesse momento você pode falar assim: Senhor, eu sei o que o Senhor está me chamando. Porque tantas vezes eu tenho isso no meu coração. Tantas vezes. E nessa manhã eu quero dar uma resposta. Eu quero dar um sim para o Senhor. Se esse for o seu desejo, fale isso com o Senhor. Fale: Senhor, eu quero dar um sim para o Senhor. Eu não vou mais reter. Eu não vou mais somente me indignar. Mas nessa manhã eu quero dizer um sim. Eu quero dar um passo na direção ao chamado que o Senhor tem para mim. E Senhor, eu te peço agora, me ajude a me mover. Me ajude a me mover. Eu não sei como me mover, como começar, o que fazer. Mas eu te peço, me ajude. E ó Deus, eu te peço que nessa manhã, o Senhor, ó Deus, comece a iniciar projetos que foram gerados pelo teu coração e que estão aqui nesse lugar. Posicionamentos espirituais que nesta manhã o Senhor está nos chamando como igreja. Porque nós sabemos que cada um desses projetos e dessas missões, sejam projetos, missões, chamados, que vão alcançar centenas de milhares de pessoas, ou talvez chamados que vão alcançar apenas uma pessoa. Todas elas cumprem o propósito do Senhor, de fazermos discípulos para todas as nações. Eu oro a Deus para que essa palavra verdadeiramente, como ela me queimou, como ela me incomodou, Deus, ela possa, Deus, incomodar, queimar, mas não somente isso, ela possa mover a nossa igreja, para sermos essa igreja que ama o Senhor e que tem como resposta fazermos discípulos em todas as nações, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, amém. Deus abençoe sua vida, amém. E eu queria te fazer mais um pedido. Se você nessa manhã fez uma oração, e essa oração ela resultou numa decisão, não fique sozinho, compartilhe com alguém, fale: olha, eu tomei essa decisão. Compartilhe com o seu líder de célula, ou com a pessoa que está próxima a você, e eu tenho plena convicção de que isso vai ser bênção na sua vida, amém?